No primeiro tópico, Jesus ele vai na casa de um fariseu. Ele vai comer lá e chegando lá ele vê um homem doente com o corpo inchado e a primeira pergunta que ele faz, né, que Jesus é maravilhoso, né? Ele já vem na lapada e pergunta para quem tá lá: é permitido ou não curar no sábado? E eles ficam em silêncio, não sabem responder, e ele, como sempre, ele responde com atos. Ele simplesmente vai até o homem e o cura. E aí ele vem aqui batendo numa tecla que a Marília até falou. Como eu disse, o 14 ele começa, ele é bem assim, é como se a gente tivesse no 13 ainda. E ele vai lá: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles não sabem responder e permanecem calados. Logo em seguida, ele emenda lá, ele nota os convidados, que os convidados estão escolhendo os lugares, né? E aí, lugar de honra, né? Que é aquilo, se quem senta perto do anfitrião é o mais honrado e depois vai descendo, né? Aquele que se senta mais afastado do anfitrião é geralmente considerado servo, né? É o mais humilde ali. E aí ele fala, né, que se a gente chegar no lugar e se sentar, já chegar achando que podemos tudo, né? Que com a nossa arrogância e prepotência a algum lugar a gente pode ser humilhado, a gente pode ser humilhado mesmo perante todos que estão ali, né? Isso pode causar a nossa queda. E aí ele finaliza, ele vem, né, dizendo que quando a gente faz, aí tem uma passagem aqui, perdão, Lucas 11, que é: pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Depois ele vem falando que quando a gente faz um banquete, a gente tem que convidar exatamente os necessitados. Porque se a gente convidar os vizinhos, os ricos, depois eles podem fazer um banquete e retribuir aquilo. E ele fecha esse primeiro tópico de Jesus na casa de um fariseu no versículo 14, dizendo: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, a gente, quando faz alguma coisa, temos que esperar a recompensa de Deus, né? Temos que ser mansos, ir a quem tem fome, sede, está perdido, não conhece a Deus. A gente não deve esperar a recompensa dos homens, porque essa não vai garantir a nossa salvação. Logo depois, ele vem para o segundo tópico, a parábola do grande banquete, né? Esse grande banquete aqui, ele diz que um certo homem estava preparando um grande banquete. Quando a gente vai lá em Mateus 22, do 1 ao 14, a gente percebe que, na verdade, esse certo homem é um rei e ele está preparando um grande banquete para o casamento do filho dele. E aí, muitos são chamados para esse banquete. O banquete e em Lucas e aí o pessoal, né, depois que o banquete está pronto, o pessoal diz que não pode ir, dão vários motivos. Um acabou de casar, o outro acabou de comprar 5 juntas de boi, o primeiro acabou de comprar uma propriedade. E aí esse rei, entre aspas, né, para mim, ele se revolta e ele pede para os servos dele ir à rua e convidar. Em Lucas, ele está se referindo, ele se dirige aos pobres, os aleijados, os cegos e os mancos.
Já em Mateus, ele não faz muita distinção, tanto é que pessoas boas e más participam do banquete. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Um convite não é suficiente, é preciso ser merecedor. Essa parábola, para mim, ela faz referência aos religiosos que já não possuem mais tempo para Deus. Eles aceitaram o convite, mas quando o banquete estava pronto, não quiseram se sentar à mesa. Me lembrou muito a porta estreita, né? Porque não é fácil seguirmos os passos de Jesus, ser como ele nas atitudes, nos gestos, comportamento, no amar, principalmente quando a palavra diz que precisamos amar os nossos inimigos e orar por eles, ter piedade de pessoas que achamos que não merecem, servir quem achamos que não é digno, esquecer nossa arrogância, a nossa vaidade, a nossa prepotência, na presença de pessoas que a gente, às vezes, né, julga que por tais atitudes que ela teve, merece tal comportamento de nós. Aliás, não julgar já é difícil para nós, né? A gente sempre está em constante erro, arrependimento e acerto. Precisamos nos atentar para o fato que muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Se faz necessário que estejamos constantemente na presença dele, nos corrigindo diariamente, nos aperfeiçoando nos ensinamentos e buscando executá-lo. Temos que ter Deus, né, meninas, como nossa prioridade, amá-lo mais do que a nós mesmos, como o primeiro mandamento dele já diz, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Tá em Mateus 22:37, essa passagem. E nessa passagem é muito fácil, né, a gente perceber que o mandamento pede de nós o coração, a alma, né, o nosso espírito e o nosso entendimento, a nossa mente. Ser discípulo de Deus é entender que a autoridade e soberania dele se estende a nós. Temos que amar a Deus em cada extremidade de nosso corpo. Nosso coração precisa estar constantemente quebrantado na presença de Deus. Nosso espírito precisa se regozijar diariamente na presença de Deus. Nossa mente precisa lembrar a cada segundo, a cada instante de nossas vidas, de seus ensinamentos, de suas ações, de seus milagres, da sua humildade, do quão grande foi seu amor por nós, que deu seu único filho por nós, pela humanidade, que é tão corrompida, né? E aí eu pergunto, né, quem somos nós para julgar o próximo, não amar nosso inimigo, não ter piedade dos que não merecem? Se recusar a servir quem não é digno, Jesus morreu por nós. E em quantos momentos de nossas vidas fomos indignos disso? Até hoje, às vezes a gente não faz por merecer tal feito. Deus tem que estar no centro de nossas vidas, do nosso ser. Deve ser a nossa prioridade. Falhamos miseravelmente, gente. Olha, essa palavra. Ai, gente, Lucas 14. A gente falha miseravelmente nessa missão, pois é incompreensível amar menos os nossos filhos, amar menos nossos irmãos e irmãs. E nesse tópico, que é o terceiro já, o preço do discipulado, ele vem nos falando da renúncia, de que nem mesmo nós somos tão importantes para ser prioridade. Gente, Jesus, meu Deus, é tremendo Lucas 14.
No grande banquete só se fartará e sentará à mesa com o Rei dos Reis, aquele que for digno, que for merecedor, os que nesta vida serviu a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Este será honrado. E aí eu me lembrei muito, né, dessa passagem de Jó, que mesmo ele perdeu tudo, né,